Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vindes e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, este homem em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Vivifica o sem alento, ó Deus. Faze os mortos renascer. Esta é a nossa oração. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Foca a nossa atenção, ó Deus. Que as preocupações cotidianas não sejam maiores que a sede da tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das minhas músicas favoritas nos últimos anos, eu tenho uma lista de músicas favoritas, mas dos últimos, acho que foi lançado o ano passado, né? É a música O Amor de Deus, de Raquel Novaes. Eu acho que ela orquestrada ficaria tão bonita. Mas olha o refrão dessa música, que bonito. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Essa música tem me acompanhado nos últimos 2 anos, praticamente. Dificilmente eu fico sem ouvi-la. E ela chama a atenção para um aspecto do amor de Deus que nos surpreende. Porque quando você olha nas Sagradas Escrituras, a ação de Deus ao longo da história, quando nós olhamos a nossa história, enquanto pecadores que fomos alcançados pelo amor de Deus, as nossas falas são iguais, ou deveriam ser idênticas ao refrão desta música. Logo eu, que não merecia. A história do livro de Jonas é a história de um amor surpreendente. Para nós que conhecemos o final do livro, né, lemos o primeiro capítulo já conhecendo o último, sabendo que os ninivitas creram em Deus, 120 mil
proclamaram Jesus e proclamaram jejum e fizeram voto a Deus e se dedicaram, você olha o quão surpreendente é esse amor de Deus. E é disso que trata o livro do profeta Jonas. Não é um livro sobre a baleia, aliás, a Bíblia nem fala sobre a baleia, fala sobre um grande animal marinho, mas, na realidade, o herói do livro é o Deus que providenciou para que um profeta relutante fosse instrumento de salvação daqueles que não seriam alvo do nosso amor. Esse é o tema da mensagem desta noite, o surpreendente amor de Deus. E eu quero apontar para você rapidamente 6 formas ou 6 maneiras como o amor de Deus nos surpreende, olhando para esse texto. E a primeira maneira como o amor de Deus nos surpreende é que ele levanta homens de lugares inesperados. Levanta seus servos de lugares que aos nossos olhos não seriam dignos de estarem presentes. Se eu falasse para você, escolha um profeta para proclamar a uma cidade de 120 mil habitantes, cidade essa formada por um dos povos mais cruéis da antiguidade em relação às suas práticas, você não escolheria alguém que vem de um lugarzinho chamado Gat-Hefer, uma aldeiazinha rural, mísera. Nazaré já era um lugar pequeno, mas o lugar de onde Jonas veio é menor ainda que Nazaré. Gat-Hefer ficava a alguns quilômetros de Nazaré, dessa que depois seria a cidade onde o Messias passaria a sua infância. E Deus nos prova, o amor de Deus nos surpreende, que Ele utiliza como instrumentos para a sua graça, gente que aos nossos olhos tem uma origem que não seria digna de ser instrumento. Gente que, se nós fôssemos olhar, vamos pensar, não, eu quero um profeta com currículo na Escola Superior de Teologia de Jerusalém, talvez aquilo que você olhasse. Preciso de profetas que tenham caminhado de uma linhagem nobre ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus levanta alguém de um lugar inesperado para fazer uma obra muito grande. O amor de Deus nos surpreende inicialmente geograficamente. E isso é interessante porque, principalmente nessa cidade universitária em que nós estamos assim, se nós não falamos, muitas vezes nós pensamos, olhando para as pessoas, você estudou onde? De onde é que você vem? Né? Ou, para ser mais específico ainda, qual é a sua média ponderada? Né? Você não consegue, não quebrou nem o pré. Nós somos tendenciosos a julgar pessoas de acordo com a sua origem. E talvez, humanamente falando, os critérios possam ser isso mesmo. Mas Deus, o amor de Deus, ele inverte justamente essa lógica humana da meritocracia teológica, da meritocracia da origem. Aos olhos de Deus, quando Ele quer utilizar pessoas, não tem sangue azul, não tem sangue de nobreza, não tem lugar com pedigree geográfico, tem apenas pessoas que Ele resolve utilizar. E isso é um desafio ou um incentivo para nós. Incentivo para mim, pastor. Se eu sou pastor numa igreja, qualquer que seja o tamanho dela, grande, média ou pequena, nós temos que ser animados de que Deus opera nos lugares mais surpreendentes. Se você frequenta uma igreja de pequeno porte ou passou durante algum tempo, saiba que ela pode ser instrumento de Deus para um avivamento, tanto quanto uma mega igreja de milhares de membros. Não deixe seus olhos brilharem por infraestrutura física ou geográfica. Deus opera nos lugares mais surpreendentes e levanta pessoas dos lugares menos esperados aos nossos olhos. Uma segunda razão, ou um segundo aspecto desse amor surpreendente de Deus é que Ele nos surpreende quanto ao conteúdo da sua mensagem. E isso pode ser provado no versículo 3, aí, quando ele diz quando Deus, a parte B do versículo 2, aliás, quando Deus manda Jonas pregar contra Nínive e clamar contra ela, porque a sua malícia surgiu até mim. E aqui eu quero que você preste atenção. Os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, portanto, um dos povos mais cruéis da antiguidade. Você não tem noção das brincadeiras de guerra que os assírios eram capazes de fazer. Desde empalar pessoas e deixá-las ao sol morrendo, brincar de arrancar um olho, coisas do tipo assim. E quando Jonas é profeta, a Síria tinha dado uma certa trégua ao povo de Israel. Ele sempre foi, historicamente, um grande inimigo do povo de Israel.
E o povo de Israel sabia que o exército assírio não era para brincadeira. Mas, particularmente no período de Jonas, ele conseguiu um certo alívio em relação à pressão dos assírios sobre a nação de Israel. Pregar para a Síria, o que irrita Jonas não é o fato do conteúdo da mensagem, mas o que irrita Jonas é a probabilidade de conversão dos assírios. É por isso que ele foge. O conteúdo da mensagem é até uma mensagem de juízo. Se você ler o livro mais para frente, você verá, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a menor profecia de todas as escrituras que gerou uma das maiores conversões. Mas o que não entra na cabeça de Jonas, segundo os critérios dele, é de que os assírios, os ninivitas, não eram dignos sequer de um convite ao arrependimento. Mas Deus nos surpreende quanto ao conteúdo da mensagem que nós, enquanto cristãos, devemos colocar, ou devemos pregar. Ser cristão não é só fazer o que se gosta, ser cristão não é só pregar aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Ser cristão é enfrentar desafios que muitas vezes descem como um nó na nossa garganta. Amar pessoas que, no primeiro momento, não são dignas do nosso amor. E é nisso que nós somos diferentes, né? É nisso que Jesus ensina. Olha, se você fazer para as pessoas que te tratam bem, parabéns, desculpe, mas até os ímpios fazem isso. Você não está nem um pouquinho diferente por ser cristão. Mas a partir do momento que você é capaz de amar os seus inimigos, aí sim você está provando que é filho de Deus. Deus nos surpreende quanto aos lugares em que Ele levanta pessoas, mas quanto ao conteúdo da mensagem, que muitas vezes vai de encontro àquilo que nós gostamos. Mas no terceiro aspecto que a mensagem de Deus ou o amor de Deus nos surpreende é o ritmo em que Ele atua. E isso é muito interessante. A ordem aqui é vai para Nínive e Jonas se desvia para Tarse. Qual é a expectativa que nós temos aqui? Que Deus interviria mudando a rota de Jonas, que Deus poderia, sei lá, travar o navio, né, ou simplesmente impedir que o navio partisse da caminhada dele, né, de Jope e depois ele indo para Tarsis. E o que é que Deus faz? Nada, no primeiro momento. Deus simplesmente dá corda para o coração pecaminoso e rebelde de Jonas e ele vai caminhando rumo ou contra a vontade de Deus. O amor de Deus tem o tempo dele. O amor de Deus tem as permissões que ele traz, que às vezes fogem à nossa compreensão. Não é verdade? Se Jonas fosse, sei lá, meu pastor auxiliar, ele seria demissão sumária, né? Sem direito a tempo de casa ou qualquer coisa do tipo. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus tem o tempo dele. E muitas ações que aos nossos olhos, ou o silêncio de Deus, que às vezes parece nos deixar intrigados, né? Às vezes parece nos deixar inquietos, por que Deus não intervém? Ele está trabalhando, mas está trabalhando da maneira dele, no tempo dele e da forma dele. O agir de Deus não está submisso à nossa agenda. E ele permite, inclusive, que Jonas até durma, né? Como você pode ver lá no versículo 2, em que Jonas vai estar dormindo, enquanto os demais estarão desesperados no navio. Mas o amor de Deus nos surpreende de uma quarta maneira. Se a primeira maneira que ele surpreende é levantando homens de lugares inesperados, a segunda maneira é o conteúdo da mensagem, a terceira maneira é o tempo e o ritmo dele agir, é surpreendente, no caso, surpreendentemente lento, digamos assim. Mas a quarta maneira com que o amor de Deus nos surpreende é por meio do governo dele sobre todas as coisas, e primeiramente sobre as coisas grandes. O versículo 4 fala desse forte vento que fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Aqui é muito interessante, meus irmãos, porque esse desespero ele é cometido sobre pessoas ou sobre marinheiros experientes. Uma coisa é o desespero, eu que sou, tenho pavor de água ou qualquer coisa desse tipo assim, num navio balançando. Mas o desespero aqui
Não é um ataque histérico dos marinheiros em relação a isso. É gente experimentada no mar que vê que aquilo que estava acontecendo não é normal. A intervenção divina sobre todas as coisas estava sendo mostrada aqui, ou se você quiser ser mais teológico, a providência divina, em que ele sustenta, dirige e governa todas as coisas, se mostra aqui, inclusive sobre a criação. Quando nós falamos desse governo de Deus sobre todas as coisas, nós não precisamos ficar espantados quando tragédias acontecem. Elas não acontecem fora da permissão de Deus. É óbvio que Deus não se alegra com sofrimento e morte de pessoas, mas nunca se esqueça de que nós estamos num mundo doente. Num mundo doente que sofre das consequências do pecado. Mas Deus demonstra e nos surpreende por meio do seu governo sobre a natureza, trazendo situações inusitadas aos nossos olhos. Mas existe um segundo elemento que nos surpreende aqui quanto à ação de Deus. E esse quinto elemento é, ele governa não apenas as grandes coisas, conforme demonstrado no versículo 4, mas ele governa também as pequenas coisas. Veja bem, novamente eu trago a perspectiva, nós estamos olhando ou já conhecemos o final da história, né? Jonas vai ser tragado pelo peixe, vai orar no ventre do peixe, vai ser vomitado na praia, vai pregar e a cidade de Nínive vai se converter. Mas olhe os instrumentos que Deus usa para que esse final que nós já conhecemos possa acontecer. Ele governa ou nos surpreende governando pequenas coisas. E que pequenas coisas são essas? Olha no versículo 6. Deus governa os diálogos ou até as conversas humanas. O mestre do navio chega-se a ele e pergunta: que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu não sei se você está entendendo a lógica aqui, mas parece que a gente está tendo uma inversão de papéis. Aquele que deveria estar de pé e orando, está deitado e dormindo. E aqueles que são pagãos, que não têm compromisso nenhum com o Yahvé, é que estão em pé e fazendo perguntas a Jonas. O que se passa contigo? Por que você está no sono? E Deus vai governando não apenas o diálogo, mas vai governando inclusive aquilo que aos nossos olhos possa ser aleatório. Ou se você aí é da área de TI, né, ou de programação, não existe nada randômico aos olhos do nosso Deus. Eles resolvem lançar sortes, né, e essa era uma prática na antiguidade. Provavelmente eram pedras de duas cores, e a lógica é o seguinte: se der pedra preta, vai ser o João, se der pedra branca, vai ser o José. Talvez eles estabeleciam esses critérios assim. Mas, de fato, é que era algo que, aos nossos olhos, era imponderável. E eles lançam sortes, e a sorte caiu aleatoriamente, entre aspas, sobre Jonas. As pequenas coisas são governadas por Deus. As nossas conversas, até a aleatoriedade, ou aquilo que aos nossos olhos pode parecer aleatório, é intervenção divina são fatores concorrentes que nós chamamos, né, para o plano maior de Deus. E nessas pequenas coisas também, ele governa até as nossas perguntas. Olha a pergunta que eles fazem a Jonas no versículo 8. Declara-nos, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é sua, de onde vens, qual é a sua terra, de que povo você é. Quando esses homens fazem essas perguntas, fazer perguntas leva-nos... Perguntas geram comprometimento, né? Quando você sabe que a pessoa reclama demais, você nem pergunta se está tudo bem, você já sabe o que vem depois, né? Então você fala, nem pergunta, porque senão ela vai me enrolar aqui e eu estou. Perguntas exigem compromisso, mas elas são importantes porque elas trazem à tona aquilo que outrora o silêncio não seria capaz de trazer. Aquele que no primeiro momento estava escondendo a sua identidade, agora lhe é perguntado: quem é você, qual é a sua ocupação, de que povo você é? E aí chega o momento em que Jonas tem que trazer à tona a sua identidade. Quem é você? E é interessante que ele começa mostrando a sua etnia ou a sua aliança para com o povo de Deus. E é interessante como o ímpio serve de instrumento
para que na vida do crente, às vezes, nós possamos vencer a nossa covardia. Você pode estar rindo de Jonas agora, mas nós somos Jonas em muitas situações. Na baia de trabalho, nos bancos da escola, na linha de produção, nas filas que enfrentamos, nós temos uma tendência muito maior a sermos agentes secretos de Deus do que pessoas que são capazes de bater no peito e dizer: eu sou hebreu, ou no nosso caso, nós somos crentes ou hebreus espirituais, fazemos parte do Israel espiritual de Deus. Perguntas são instrumentos de Deus para trazer à tona aquilo que o silêncio não traria. E a pergunta do pagão é que leva Jonas a trazer a verdade de quem ele era à tona. E Deus governa as nossas respostas. Aquele que outrora era vergonhoso, tímido, fujão ou qualquer outra coisa do tipo, agora é alguém que assume a sua identidade. Nossas respostas, essa resposta de Jonas é tão bonita, porque eu acho que aqui Jonas talvez tenha tido aquele clique na sua vida. Ou eu falo quem é, ou eu abraço quem eu sou, ou eu abraço a minha mediocridade espiritual. E graças a Deus que ele assumiu a sua identidade e teve a coragem de dizer quem ele era. Isso é muito belo porque é a história de conversão de muitos também. Não é apenas a história de afirmação de fé, como foi no caso de Jonas, mas muitos de nós, talvez em crises existenciais, quem nós somos? E quando Deus nos dá um novo nome, quando Cristo dá significado à nossa existência, nós temos essa coragem de assumir, de fato, a nossa caminhada. Em suma, Deus controla pequenas coisas, inclusive as nossas palavras. E eu quero que você preste atenção nisso. Todo o processo, que nós conhecemos do final do livro de redenção ou de pregação à cidade de Nínive, todo o processo de restauração de Jonas acontece por meio de palavras. Deus é o Deus da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ele é a palavra encarnada. Mas Deus usa a palavra por meio das palavras escritas também, quando fala para os seus filhos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O método ordinário de Deus converter pessoas não é por meio de artistas circenses, músicos que gostam de chamar a atenção para si, pastores que se transformam em animadores de auditório, nem nada do tipo. O método de Deus converter as pessoas é por meio da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Talvez você fique meio frustrado, ou talvez fique comparando a sua igreja com igrejas cujas paredes têm outra cor e utilizam outros instrumentos. Talvez você fale: nossa, mais um texto bíblico, meu Deus, mais uma leitura. Sim, por causa da centralidade da palavra na história do povo de Deus. Cantamos, oramos, nos alegramos, mas nós entendemos que o instrumento que Deus usa ordinariamente para chamar pecadores ao arrependimento é a pregação das Sagradas Escrituras, e continuaremos fazendo isso, por meio das exposições, por meio das canções, e apontando para a centralidade da palavra de Deus. Cristo é a palavra encarnada e a obra espiritual do Pai é realizada por meio desta palavra. Sexta e última forma como Deus nos surpreende é quanto ao meio de salvação que ele apresenta para os pagãos. E aí, se você observar do versículo 13 até o versículo 17, você vai ver que a conversão desses indivíduos que não conheciam a Cristo acontece de uma maneira muito surpreendente. Eu quero que você observe o seguinte: quando eles jogam ou falam com Jonas, no versículo 5, aliás, quando eles falam com Jonas, não,
quando eles oram, no versículo 5 aí, ou clamam cada um ao seu Deus. E aqui você tem o desespero, né? E o Deus aí está de letra minúscula, porque nós estamos falando de um contexto pagão. Cada um orava para o seu ídolo, ou recorria, né, ao seu método. Você pode pensar o que você quiser aqui, pai Zezinho de Ogum, mãe de Ná, né, folha de arruda, o que se apegar àquilo que tinha na frente. Mas olha aqui a partir do versículo 13, que interessante como é que as coisas acontecem. O versículo 14. Então clamaram aí você vai ter o Senhor com letra maiúscula e disseram a Senhor. Não é mais o Deus pai Zezinho de Ogum. É o Deus Yahvé. É o Deus da aliança. E como que eles entenderam isso? Eles entenderam ou só foram capazes de entender a grandeza desse Deus depois que eles entenderam ou perceberam que para eles serem salvos, uma vida deveria ser sacrificada. Em suma, meus amados irmãos, aqui essa surpreendente salvação, ou instrumento de salvação, é aquilo que deixa as pessoas mais revoltadas, digamos assim, com o cristianismo. Porque, em suma, você tem aqui o resumo das duas religiões. Na realidade, no mundo, só existem duas religiões. Só duas. Embora existam dezenas de denominações, correntes, cada um se denomina do jeito que for, só existem duas religiões. É a religião do eu faço para ser aceito e conquisto a atenção dos deuses, ou a religião do eu fui aceito e por isso eu faço. E o primeiro recurso desses indivíduos era a falsa religião. É eu faço para ser aceito. Vamos remar, vamos jogar as coisas fora, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ver se esse Senhor tem misericórdia de nós. E a situação assim é cômica, se não fosse trágica, não é verdade? Porque olha só, o desespero de descarregar o navio como método de salvação. O desespero de remar como método de salvação. Não importa, né, se os remadores tinham 8% de gordura, bíceps de 40 centímetros, seja lá o que for. E onde estava a salvação deles, ou o instrumento de salvação deles? Dormindo. Não chega a ser irônico? A religião do eu faço, eu remo, eu conquisto, eu tenho força para jogar fora, portanto, eu vou conseguir resolver essa situação, contra a religião do ele me deu a solução. E é isso que está em jogo aqui. E é isso que deixa as pessoas revoltadas com o cristianismo. Porque nós trazemos para a nossa vida espiritual essa lógica que, humanamente falando, tem até os seus méritos da meritocracia, mas em termos de salvação não significa nada. Absolutamente nada. As nossas práticas religiosas nunca conseguiam cobrir a dívida que nós temos para com Deus. Seu dízimo depositado, a roupa que você veste, você pode se transformar num beato ou numa beata dentro da igreja, qualquer coisa. Pode chicotear o seu corpo, ouvir música gospel todos os dias ou todas as horas. Isso não te faz aceitável diante de Deus. O que é que nos faz aceitáveis diante de Deus, com tamanha dívida que nós temos para com Ele? Uma vida tem que ser sacrificada para que o nosso navio existencial chegue até o destino. Quando eles entenderam que não era o que eles faziam, que Deus já tinha providenciado o meio de salvação deles de graça, de graça, que estavam ali, é que eles puderam entender quem é o Senhor. E olha que palavras lindas para recém-convertidos. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, olha que consciência da ação de Deus que muitos crentes de longa data não têm. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles entenderam que até a tempestade era um instrumento de Deus para a salvação deles, embora aquilo possa ter sido um instrumento assustador. Diante destas 6 surpresas do amor de Deus, eu vou repassá-las. Deus nos surpreende
quanto aos lugares que ele levanta a pessoa, quanto ao conteúdo da mensagem, quanto ao tempo ou ao ritmo dele. Deus nos surpreende por meio do seu controle da natureza. Deus nos surpreende controlando as pequenas coisas. Deus nos surpreende quanto ao meio de salvação. Como é que fica a nossa segunda-feira diante dessas verdades? Ok, pastor, história linda e maravilhosa essa de Jonas, principalmente sabendo o fim, é digno de um filme, né? Já imaginou os efeitos especiais aí da tempestade, do monstro marinho? Deve ser uma coisa linda demais. Mas como transportar isso para o nosso dia de amanhã? E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. E a primeira delas, e a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção, é de que existe um Jonas dentro de cada um de nós, que acha que Deus é uma grife exclusiva para alguns e barrada ou impossível para outros. Mas a história de Jonas, ou a história da conversão da cidade de Nínive, ele mostra que Deus leva a sua palavra a pessoas que aos nossos olhos não são dignas do amor de Deus. Nunca se esqueça disso. O fato de Jonas ser profeta não dava a ele do direito de escolher quem deve e quem não deve ouvir a palavra de Deus. A segunda lição que nós temos é que, ainda em decorrente da primeira, é que nós corremos o perigo de fugirmos da nossa vocação. E aqui é interessante, porque Jonas sabia, e todo israelita sabia, que eles eram instrumentos de Deus, que Deus não era um Deus particular da nação de Israel, nunca foi. Se você pega, por exemplo, a instituição da Páscoa, a Páscoa poderia ser estendida, inclusive, ao estrangeiro que se circuncidasse. Quando Deus faz aliança com Abraão, anterior à Páscoa ainda, o estrangeiro que tivesse por ele era convidado a fazer parte também, o servo, a serva. Deus nunca fez de Israel uma grife exclusiva. A única diferença que você tem é que, no Antigo Testamento, Israel exerce uma força de atração. Então, as pessoas vêm até Israel para conhecer esse Deus. No Novo Testamento, agora, Israel vai ter um dever de uma força centrífuga. Israel é um instrumento que vai atrás daqueles que não fazem parte do Israel étnico. Mas desde Êxodo capítulo 19, quando Deus aparece para Moisés, ele vai dizer ao povo de Israel que vós sois reino de sacerdotes e nação santa, e que vocês seriam bênçãos entre as nações. Jonas sabia que ele deveria ser bênção entre as nações, e não apenas para o povo de Israel. Mas nós corremos o risco de sermos apenas sacerdotes interiores, e não sacerdotes externos para a proclamação da palavra de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Terceira lição que eu quero trazer a você, e preste bastante atenção. Os nossos pecados anteriores, os nossos acertos anteriores não nos dão desculpa para pecarmos atualmente. Vou repetir. O nosso currículo, os nossos acertos anteriores não nos dão direito a pecarmos no presente. O que é que eu quero dizer com isso? Jonas, se você olhar na referência da sua Bíblia, ele já era um profeta consolidado em Israel quando ele é chamado a pregar para Nínive. Ele não era um debutante. No livro dos Reis, você vai ver que ele vai ter uma profecia que se cumpre. Ele já era alguém respeitado em Israel. Não é um estagiário que está indo para Nínive. É alguém que tinha respeito. Como que alguém que outrora faz a profecia que se cumpre em Israel e é respeitado, agora é capaz de tamanha dureza de coração? Porque baixou a guarda. E aqui o meu alerta fica principalmente a nós que temos uma caminhada cristã de mais tempo. A nós que talvez sejamos antigos na igreja, tenhamos realizações, doações, sobrenomes importantes na igreja, graças a Deus por famílias e pessoas que se dedicaram
desde o começo, à igreja. Mas não existe pedigree espiritual que nos dê direito a baixar a guarda. E aqui tem um paralelo muito interessante, né? O Salmo 1, ele reflete de forma bem progressiva a queda do homem ímpio. Bem-aventurado quem não anda, quem não se detém, quem não se assenta. Olha a progressividade de Jonas, é muito interessante, o texto parece que propositalmente vai utilizando os termos aqui, fugir da presença do Senhor, descido a Jope, e depois ele vai descer para o porão. O termo descer aqui do versículo 3, descido a Jope, ele é utilizado para morte. É como, por exemplo, no Antigo Testamento se usa descer a região dos mortos. É a mesma palavra aqui, originalmente falando. Irmãos, ninguém cai espiritualmente do dia para a noite, num clique. A nossa derrocada espiritual começa com pequenas concessões que vão acontecendo progressivamente. E nós vamos baixando a guarda, independentemente de ser pastor, de ter estudado teologia, de ser oficial da igreja, de ser membro comungante há décadas. Todos nós temos o dever de ficarmos atentos ao nosso chamado, tal qual o primeiro dia. E uma das evidências dessa decadência espiritual é que Jonas foge do povo de Deus. Como que o pecado cega? Fugir para longe. Eu tenho um critério pessoal, e por favor, tá? Mas se você está no último banco, não é perseguição com você, não. Mas eu costumo notar, assim, que muitas vezes crentes que às vezes sentam nos primeiros bancos, esses que sentam nos primeiros bancos, em algum momento começam a se afastar por últimos bancos. Isso às vezes costuma ser um alerta espiritual. Não estou fazendo aqui a teologia do banco, não, tá bom, irmãos? Eu estou querendo dizer aqui que às vezes isso é um sinal de alerta. E a minha experiência, não sou tão velho, mas para quem já passou do 40, estatisticamente falando, eu vejo que aqueles que um dia sentaram nos primeiros, começam a sentar nos últimos, e depois não estão sentando em banco nenhum. E isso é progressivo. Esfriam espiritualmente, deixando de vir numa reunião de oração, abrem mão da escola dominical e só vem no culto, depois a frequência no culto passa a ser quinzenal, depois só vem na ceia, e por fim quer ser crente sozinho dentro do seu quarto. Ah, meus amados irmãos, não sejamos como Jonas, de coração duro. Jonas sabia, o pecado cega de maneira tão forte, né? Jonas conhecia o Salmo 139. Ele sabia que não era possível fugir da presença de Deus. Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, no porão do navio, lá estás também. E mesmo assim, lá vai Jonas beliscando parede, remando contra a maré, contra o Senhor. O pecado cega tanto que nos leva, inclusive, a investir financeiramente na nossa perdição, ao invés de andar de graça para atender à vontade de Deus. A viagem a Nínive era menos da metade do custo e da distância de uma viagem para Tarsis. Jonas teve que caminhar até um porto, pagar uma passagem de um porto em direção a Tarsis. O pecado cega tanto, né? Nós abrimos mãos de bênçãos gratuitas para investirmos em bênçãos ou perdição paga nas nossas vidas. A fidelidade ou a sua fidelidade do passado não te dá direito à desobediência no presente. Quarta e última lição. Se nós somos, como Jonas, incapazes de cumprir os requisitos para sermos aceitos à presença de Deus, ele nos providenciou um profeta que cumpriu tudo o que era necessário. E para encerrar, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho descrito por Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Conhecido sinal de Jonas. Olha o que Jesus fala e como que ele interpreta aquilo que aconteceu por Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver
de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Nós temos o nosso Jonas, que para salvar as nossas vidas não foi engolido por um peixe, mas mais do que isso, morreu, foi engolido pela terra. Nós morremos com ele, mas nós ressuscitamos com ele ao 3º dia. E agora ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quão surpreendente é esse amor de Deus que nos providenciou Cristo Jesus. A você que está na caminhada cristã há algum tempo, não importa se muitos ou poucos anos, mas não baixe a guarda. Fique atento. Apegue-se a esse Cristo cada dia mais e mais. E a você que talvez está desnorteado no barco da vida, não sabe se casa, se compra uma moto, se vende coco na praia, né? Totalmente desnorteado, né? Não sabe se acende uma vela, se faz, né, um urucubaca ou qualquer coisa do tipo. Para de ficar beliscando parede. Vem para Cristo. Você não precisa fazer. Lance-se aos pés do Salvador e pela fé entenda aquilo que Ele já fez por você e descanse. Para de tentar resolver com as suas mãos aquilo que Deus já resolveu por você por meio de Cristo Jesus. Amém?